Olá, olá, meus caros. Vamos fazendo essa live, que era para ter sido feita em outro momento, agora mesmo que deu certo, do Santo Abílio Santana, mais uma dele, e recente. E o doutor, pastor, arqueólogo da Adventista, o senhor Rodrigo Silva. O senhor Abílio Santana participou de um podcast no qual ele refuta uma fala do Rodrigo Silva e chama o Rodrigo Silva. Olha só o Abílio Santana. Disso aí que está no título, não é nenhuma invenção. Então você percebe que parece que o senhor Abílio é o camarada de todas as coisas, hein? Eu vou te dizer, será que o Abílio é PhD, tem doutorado em teologia, em arqueologia? Vamos conferir o que o nosso sagrado e imaculado Abílio Abelhudo nos falou aí. Olha só, podcast aqui, ó. Ele fez um vídeo justamente essa questão assim do fato que o senhor citou na mensagem, nessa mesma mensagem, o fato de Jesus ter casa e ser uma casa na praia. Casa o na que praia, a gente polêmico. vê pelos textos que o senhor está dando faz total sentido, porque está escrito, né? E o que está escrito não pode ser alterado. Só que ele fala sobre o momento da mensagem que o senhor fala ali sobre Peraí, que eu vou me Jesus ser meter aqui nessa questão de casa na praia. Até pode ser verdade que Jesus tinha uma casa na praia. Até porque ele morava em Nazaré. Nazaré era próximo do mar da Galileia, se eu não me equivoco. Ou de um mar. Agora tem um detalhe. Nazaré era rica? Era uma região rica? O próprio Natan disse para Jesus o seguinte: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que ele disse isso? Porque existia o preconceito, como se fosse nos dias atuais, daquelas pessoas que moram nas comunidades, nas favelas, nos rincões, nos interiorzões, de não serem pessoas assim tão boas, pessoas do bem, pessoas de intelecto apurado ou esclarecido. Então, nesse sentido, veja só que Nazaré não tinha uma boa fama. E quando a gente reflete acerca disso, também tem a ver com o local específico, que era pobre. Ou seja, o preconceito não era necessariamente por conta da cidade, dos arrogantes, ignorantes ou de pessoas más, mas também tinha o quesito da pobreza. Assim sendo, morar próximo de uma praia e essa praia ser de pobre, ou melhor dizendo, ser de uma cidade paupérrima, não quer dizer muitas coisas e não tem respaldo para aquilo que o senhor Abílio Santana falou, que se Jesus morava numa casa da praia, eu vou ter as mesmas condições ou dinheiro para comprar uma casa, por exemplo, aqui em Santa Catarina, na Dubai do Brasil, em Balneário Camboriú. Aliás, não tem casas na beira, eu ia dizer beira-mar, mas é a Avenida Atlântica. Não tem, é só prédios. Até porque a cidade, para quem não sabe, isso é um dado curioso, é a segunda menor cidade em expansão territorial de Santa Catarina. Só perde para Bombinhas, que é outra, minha famosinha. Então, quer dizer, tem pouca terra para poucas construções, ou melhor dizendo, tem pouca terra para muita gente. O que vai fazer? Prédios. Assim sendo, os prédios, os apartamentos vão ser caros, inclusive os aluguéis. Eu quero ver, se Jesus estivesse vivo nos dias atuais, se ele conseguiria morar na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, com as condições que ele tinha, com o dinheiro que ele tinha. Ele ia ter aí 300, não, vamos lá,
30 milhões, 60 milhões, mais ou menos um apartamento, às vezes até antigo, na Avenida Atlântica. Ou seja, numa cidade rica, Jesus não estaria. Uma cidade de praia rica, Jesus não estaria. Estaria uma cidade paupérrima. Onde que eu posso comparar a cidade que eu nasci, que não é a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É simplesmente Tijuca, tem uma praia. Uma praia que dizem que em extensão até é uma das maiores de Santa Catarina. Só que não é balneável, não dá para tomar banho. E ali está cheio de casinhas, de gente humilde. Talvez Jesus moraria ali, e não em Balneário. Então, por isso que tem o equívoco da pregação do Senhor Abílio Santana. Ao pregar a teologia da prosperidade, a gente tem que ter em mente essa diferença. Quantos pescadores paupérrimos moravam em cidades de praia, mas as praias não tinham tanto valor assim. Não tinha tanto dinheiro assim, não era essas praias, essas pits, em termos de inglês, elas não eram valorizadas. Então, eu tenho que fazer esse atento. Essa live vai ser grande, porque eu vou comentar todos os pormenores. Com base na Bíblia. O Abílio Santana tem 40 anos de convertido e de pregador. Eu vou para 20 em 2025. E não precisa ter 20 anos. Você com quase 2 anos, que foi o meu caso, quando eu li a Bíblia toda por 3 vezes, em 1 ano e meio, 2 anos, você já entende esse básico, que isso que ele fala não é bem verdade. A casa que Jesus tinha na praia era na praia, mas não era praias valorizadas, ou não era o lugar mais rico em Israel, era o lugar mais pobre e que se tinha preconceito, e era o equivalente aos ribeirinhos que moram próximos dos rios, ou daqueles que moravam próximo das praias não habitáveis, e equivalente também nos dias atuais, trazendo em miúdos, aqueles que vivem em favelas ou comunidades. Muito bem, vamos seguir. Carpinteiro, que o processo para se fazer uma mesa e uma cadeira era em média de 1 ano, mas aí com Jesus muda tudo, porque Jesus, num passe de mágica, fez acontecer. E aí isso foi muito questionado por isso. Qual é a sua posição? E aqui, o rapaz sabiamente faz uma observação, porque além de ter falado que Jesus tinha casa na praia, isso até, vamos colocar aqui, que é indiscutível. Tinha casa na praia, mas não era casa rica, como já disse, ou uma praia rica, enfim. Ele fala isso aí que ele acabou de dizer. O que ele disse? Que Jesus era carpinteiro e ele fazia, na sua carpintaria, móveis, ou até mesmo casas, mais rápido do que as pessoas naturais, normais. Como fosse um passo de mágica. E como ele vai dizendo, ia juntando, porque essa é a fala na pregação do Abílio, aí ele comprou uma mansão na praia. Isso, sabe, faz me lembrar daquele livro apócrifo da infância de Jesus, no qual Jesus pegava, segundo o livro apócrifo, não inspirado, um bonequinho de barro, assoprava. Na realidade, era um pássaro de barro, ele assoprava e o pássaro vivia. Ele brincou com um coleguinha lá naquelas brincadeiras, talvez de poderes sobrenaturais, metafísicos. O coleguinha morreu. Ele foi lá e ressuscitou o coleguinha na escola. É isso que nós temos nas narrações de livros que não fazem parte do cânon da Bíblia, seja protestante ou evangélico. Aliás, protestante ou evangélico, católico também. Então, isso me faz me lembrar. Jesus era homem,
estava suscetível às coisas do homem. Ah, mas, enfim, ele vai dizer que é milagre. Mas vamos lá, vamos escutar aqui. Não vou me alongar muito. É só essas duas coisas que dá para comentar, Bess. Posição em relação ao que você quis dizer ali. E lembrando aqui o porquê de todos esses questionamentos. Casa na Praia e a carpintaria. Porque o Rodrigo Silva da Adventista criticou essa pregação dele. E falando basicamente o que eu disse, que se Jesus morava na praia era num local pobre, paupérrimo. E sobre a carpintaria não tem nenhum registro bíblico que Jesus fazia com um passo de mágica as coisas andarem depressa para ele juntar um dinheiro e comprar uma mansão na praia. Vamos lá. Veja bem, como você falou do Rodrigo Silva, isso. Rodrigo Silva, veja bem, eu vou te responder, mas eu não discuto com a autoridade do assunto. Eu não. Quem me conhece de perto sabe que eu não entro em dividida com quem tem conhecimento de causa. Em outras palavras, deixo bem claro que o doutor Rodrigo não tem conhecimento bíblico. Ele pode ser fera em várias áreas. Pode ser, também não sei. Não tem mas conhecimento bíblico. Outras palavras, é asno. Ele não é fraco, ele é fraquíssimo. 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 Porque o que é teologia? Olha, vamos até repetir o que ele diz aqui. Esse curso teologia... E o Rodrigo Silva, em outras palavras, é asno, porque ele não sabe nada, é ignorante. E a nível de teologia, ele não é fraco, ele é fraquíssimo. Olha a autoridade. Eu assumo aí. A autoridade no assunto. Pode ser, também não sei. Mas de bibliologia, ele não é fraco, ele é fraquíssimo. 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 Porque o que é teologia? É um curso. Esse curso teologia tem várias matérias. Inclusive, uma das matérias também é chamada teologia, estudar sobre Deus Pai. Cristologia, estudar sobre Deus Filho. Pneumatologia, estudar sobre Deus Espírito Santo. Angelologia, estudar sobre os anjos. Os paracletos divino. Armatiologia, doutrina do pecado. Soteriologia, doutrina da salvação. Enfim, então, observando, ele não tem conhecimento bíblico. Peraí, isso que ele falou, do grego, armatologia, soteriologia, essa coisa toda aí. Eu, por exemplo, no mini cursozinho que eu participei para formar obreiro, ou curso de capacitação para obreiros, eu aprendi esse básicozinho que ele está falando. Sobre o que é soteriologia, sobre o que é escatologia. Isso é o básico, estava escrito no básico. Então, não é só a teologia que aprende esse básicozinho. Até em mini cursozinhos dentro da igreja para capacitação de obreiros, de auxiliares, de pastores. Então, para aqueles que não conhecem, um palavrão, porque são palavras do Velho Testamento foi escrito em aramaico, em hebraico, e o Novo foi em grego. Então, muitas coisas do Novo são faladas em grego, e aí se fala muito em grego. Mas nada, inclusive a palavra teologia, estudo de Deus, é da Grécia. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque me mandaram esse vídeo, e eu deixo bem claro que eu não discuto com quem tem conhecimento de causa, que para mim é muito fraco à luz das escrituras, muito fraco. Pode ser arqueólogo, enfim, mas Bíblia, fraquíssimo. E ele falando do Messias, que Jesus... Para eu falar de Jesus, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer Jesus. Para mim, falar do Cristo é aquele que é cristão. Né? Então, eu não posso proferir concernente o Cristo sem saber nem a etimologia da palavra. É duro, é duro. Mas por que você está dizendo isso? Vou responder concernente aos novos. Meu pai querido,
Peraí, meu caro Abílio Santana. Para quem, né, não sabe nada, é leigo. Etimologia da palavra quer dizer o estudo do original do significado da palavra, ou o estudo dos significados. Aí ele diz assim, para quem não sabe a etimologia da palavra, qual é a palavra que ele disse? Cristo. Qualquer um, Zezinho Tantã, sabe que a palavra Cristo, ela quer dizer ungido. Você acha que o Rodrigo Silva não vai saber isso? Olha a argumentação dele. Tá. Vamos seguindo aí. Por que eu falei isso? Mas a priori concernente ao que me citou o senhor Rodrigo Silva. Então veja bem, está aí rodando aí um vídeo mandado para mim que ele afirma que Jesus é Miguel o Arcanjo. Aí ele pega uma coisa interessante. Aí agora isso aí você está dizendo, eu não conheço nada de Bíblia. Esse é o grande problema. Sabe o que é o grande problema? Porque o Rodrigo Cruz, o que ele falou contra a teologia da prosperidade, e falando de uma maneira comprovada, historicamente falando, arqueologicamente falando, porque você não vai ter informações de como que era a região de Jesus só ficando na Bíblia. Você tem que estudar os contextos e o que falavam daquela região na época. Então, tudo isso ele tem conhecimento de história, arqueologia, ele é doutor nisso. Então, o Rodrigo Silva fez tudo perfeito, falou a verdade. Só que tem uma coisa que agora eu vou dar razão ao Abílio Santana. E o Abílio Santana, espertamente, ele utiliza esse erro, que não é só do Rodrigo Silva, mas de todos praticamente, da Adventista, que é comparar Jesus ao arcanjo Miguel. E o que o Abílio vai falar aqui, realmente, os fundamentos que ele dá, é isso mesmo. Então, o que acontece? Olha só como é que é a complexidade da coisa. Aquilo que eu falo, que nós temos vícios e virtudes. Ou seja, nós temos pecados, temos acertos. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Então, nós acertamos e erramos o alvo. O Abílio Santana errou o alvo ao querer transformar a casinha simples de Jesus perto da praia numa mansão. Só que agora ele vai acertar o alvo, sendo contra essa doutrina de Ellen Wright, que Jesus seria o arcanjo Miguel. Já o Rodrigo Cruz, aliás, eu estou com o Rodrigo na cabeça, o Rodrigo Silva, da Adventista, pastor, ele acertou o alvo, explicando o contexto da casa na praia de Jesus. Só que erra o alvo ao seguir a cartilha de Ellen Wright. Olha só, a gente pode ficar bebendo só de uma fonte, ficar só com o pensamento, com o homem, porque eles têm falhas e têm acertos. Por isso que o fanatismo é uma erva daninha, é danoso, porque você fica preso. Ai, meu ídolozinho, tudo que meu ídolozinho fala é a verdade. Quem disse? A nível de teologia ou de compromisso com Deus, quem fala a verdade é Deus. Até ele mesmo disse através de Jesus. Conhecereis a verdade, que não é Bolsonaro, que não é nenhum político, que não é nenhum pastor, nenhum padre. É Jesus Cristo que liberta. Aí a prova, vamos lá. João, capítulo 1, já acaba com tudo. Bom, João disse, com tudo que ele vai no dizer. princípio era o verbo, a palavra. E João já traz a introdução do texto. E a palavra era Deus. Refiro-me que ele, Deus, é a palavra. E o próprio João diz, foi ele quem fez tudo. E nada do que existe existiria sem ele. Sim. Ele é o criador de tudo. Ele quem? Jesus. Agora ele dá uma aula. Neste aí, momento, milhões de crianças sofrem. Um momento aqui que vai aparecer a propaganda, vamos tirar aqui. Nesse momento, o Abílio Santana dá uma aula.
Com toda certeza dá uma aula. Jesus sempre existiu. Os anjos foram criados. Jesus nunca foi criado. Os anjos foram criados. É só entrar na matéria angelologia, não angeologia, que é uma área da medicina. Angelologia. Está claro que anjo não aceita oração. Anjo não. Anjo não. Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. João, quando viu o anjo, caiu aos seus pés para o adorar, e João disse, o anjo disse para João, não faça isso. Anjo não é digno de adoração, adore a Deus. Aí você vê Jesus sendo adorado muitas vezes no Novo Testamento. Verdade. Dizer que Jesus e Miguel é a mesma pessoa é não falta de conhecimento. De uma matéria maravilhosa, teofania. Teo, Deus, fania, escondido. Então, no Antigo Testamento, Deus apresentava-se teofanicamente. Que se alguém visse Deus, morreria. Então, a nuvem no deserto, Deus se transformou numa nuvem para guiar o povo, 3 milhões de judeus, para o sol não castigar aquele povo. Durante a noite, Deus se transformava na labareda de fogo para aquecer o povo no deserto e alumiar. Deus é nuvem? Lógico que não, ele é o que ele quiser. Ele simplesmente se transformou. Nuvem teofânica. E Jesus apresentava-se no Antigo Testamento teofanicamente. Está escrito, o anjo do Senhor. Ele é anjo? Lógico que não. Ele apresentava-se como anjo. Está escrito que ele apresentou-se como a rocha que dava água para Israel. E Paulo escreveu, a rocha era Cristo. Está escrito, ele transformou-se numa rocha para dar água a Israel. Então, dizer que Jesus é anjo é falta de conhecimento teológico, falta de conhecimento de uma matéria maravilhosa que é cristologia. E também... Não, mas Jesus era anjo, o anjo do Senhor. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Ele era aquele anjo do Senhor do Velho Testamento. Agora, não é o Miguel. Aliás, a gente faz essa confusão. Ele era o anjo do Senhor lá, então tudo tem a ver com Miguel. Teofania, Deus escondido. Então, é muito fraco. Então, dizer que Jesus é anjo. E outra, quem conhece a denominação, se é que eu posso denominar assim, que o doutor Rodrigo professa ser seguidor, é sabido que existe uma cartilha, eu concordo com ele, que é seguida na risca, aquela cartilha. Ainda que a Bíblia diga não, eles seguem a cartilha, e não o que diz a Bíblia. E que cartilha é essa? A cartilha das profecias da senhora Ellen White. Então, quem segue as cartilhas de Ellen White é o whiteista. E quem segue o Novo Testamento é cristão. Tá bom. Então, eu não entro nesse detalhezinho, né? Enfim. Agora, concernente à fala, não só dele, mas de muita gente, que Jesus fazia mágica. Se milagre é mágica, então, eu acredito piamente, isso é uma coisa de crença. É uma coisa de crença. Por exemplo, Jesus morreu, ressuscitou. Os discípulos disseram, vamos pescar? Bora. Foram pescar. A noite toda dando banho nas redes. E nada. De manhã cedo apareceu um homem lá na praia. Ei! Tem alguma coisa para comer? Nada, senhor. Lança a rede do outro lado. Quando tempo de arrebentar a rede. Um olhou e disse, é o mestre, que havia morrido, ressuscitado. Está escrito que Pedro vestiu a roupa e caiu na água. E quando chegou lá, achou pão assado sobre uma brasa, um peixe também assado sobre a brasa. Quem colocou aquilo lá? Mas Jesus foi pegar graveto, botou
e assoprou. Não posso dizer apareça, porque senão não, Mas aí que está o grande problema dessa comparação. Isso está narrado em São João 21, que está falando. Do pão que Pedro pegou, a pesca maravilhosa, narrativa ali. Inclusive, nós fizemos um vídeo aí no canal, a polêmica, Pedro estava nu, não estava nu, ele estava sem a veste dele, sem a túnica, e provavelmente ou com uma túnica mais leve, ou um tapa-rabos, que era chamado na época, equivalente ao calçado. Muito bem, isso está narrado. Agora, quando ele diz que Jesus lá na carpintaria, ele fazia em pouco tempo, e as coisas aconteciam, e Jesus era próspero, isso não está narrado na Bíblia, poxa. E a Bíblia diz, ai, daquele que acrescentar um tio, isso não está narrado. Que Jesus, num passe de mágica, ou milagrosamente, podemos usar o termo, fazia várias cadeiras em poucas horas, camas, móveis, fazia um telhado de uma casa, fazia as casas que, no passado, muitas delas eram de madeira e tal. Não, a Bíblia não diz. Apenas, até um relato, esse aí não é o filho do carpinteiro? É isso que a Bíblia diz, meu. Não tem mais nada. Aí no meu achismo, na minha opinião, posso até dizer, eu acho assim, eu acho assado. Agora, eu dar referência, embasamento para o que eu digo, eu não posso. Diferentemente do que está dizendo, e as pessoas que são leigas não entendem isso, em São João, que tudo que está dizendo, São João que Jesus ressuscitou, apareceu e aconteceu a pesca maravilhosa, está narrado. Tem um relato. Vamos por aí dizer que eu estou fazendo mágica. Não, vou ter que pescar um peixe, botar aqui passar. Agora eu vou ter que pegar semolina, pegar trigo para fazer um pão, para poder chamar eles. Para! Quem é que botou aquilo lá? Aonde é que está? Aparece uma cadeira, ele não pode? Eu não duvido. Do meu Deus, eu não duvido. Não está na Bíblia, não está. Não está. Mas o que tem de milagres que foram feitos que não estão na Bíblia, está escrito, João, antes de morrer, ele disse ele vai pegar isso aí. Que se todos os milagres que Jesus fizera, Jesus, fosse escrito, o mundo inteiro, dá um Google aí que vocês vão achar esse texto bíblico, o mundo inteiro não caberia os livros. Não caberia na época, mas hoje em dia caberia tranquilamente, porque na época era pergaminhos daqueles mais pesadão, qualquer livrozinho, digamos, que nós pegássemos dos profetas menores, vamos pegar Obadias, que tem um capítulo, naqueles pergaminhos já era um calhamaço assim, ó. Então, se fosse para relatar os milagres de Jesus, às vezes assim, daria uns 2, 3, 4 livros, ia dar um monte. Pergaminho era outra forma. Escrita e passar ali os testemunhos e tal. Enfim, vai lá. A crença minha e de meu Deus eu não duvido nada. Agora, se milagre é mágica, então o médico disse que tem que tomar o remédio, senão você vai morrer. Eu não acredito que eu vou morrer porque eu creio em Jesus. Jesus, faz um milagre, Senhor. Quer dizer que Jesus não pode fazer milagre, tem que tomar aquele remédio. Ih, rapaz, já complicou Deus aqui. Deus não pode fazer aparecer dinheiro. Já está aqui fazendo até indiretamente, não seria charlatanismo, ou poderia ser charlatanismo? Curandeísmo. Ele está dizendo que a prescrição médica não vale, e a pessoa está acreditando. Mas é uma hipótese. Enfim, está complicando-se cada vez mais aqui, enfim. Na boca do peixe? Para pagar os impostos? Quer dizer que isso aí é mágica também? Não, mas aí está relatado. Quem é que botou o dinheiro na boca do peixe? A moeda na boca do peixe está César, que é César. Eu acredito em milagres, eu sou prova clara. Eu acredito em milagres. Não creio, o problema é de vocês. O justo viverá da fé. Eu vou segundo a minha. Acabou. Mas só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Eu, particularmente, não descreio de milagre. Acredito em tudo que está na Bíblia.
O que ele cita não está na Bíblia. Aí ele vai se apegar a um texto que diz lá no finalzinho de São João que muitas coisas que Jesus fez não foi relatado, se fosse, tá. Isso, na realidade, é mais desculpa esfarrapada. E sobre o contexto da casa, era paupérrimo. Agora, também se a gente analisar a própria vida de Jesus, ele disse assim, o Filho do Homem não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça, não teria uma casa, um lugar físico ou fixo, lugar físico, físico, para ele dormir, para ele descansar, não tinha um travesseiro, não tinha nada, as aves do céu tinham e ele não tinha. Então, quando Jesus fala disso, Jesus tinha uma casa, uma residência fixa. Questionável isso. Outra, Jesus era bem de vida, tinha aquele sucesso todo. Ele era tão bem de vida como que as Dorcas, vamos dizer, entre aspas, ou as mulheres que serviam a Jesus faziam roupa para dar para ele, as túnicas. Se ele fosse tão bem de vida, ou tivesse tão sucesso na sua profissão de carpinteiro, ele ia ter dinheiro para comprar suas próprias roupas. Ele não ia pedir valores para ajudar na obra. Ele não ia dizer que ele não tem um lugar fixo para dormir. Ele não ia dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito. Não bate, na verdade. Aliás, um desses hereges da teologia da prosperidade, tem um vídeo dele traduzido em português, em inglês, Benny Hinn, está pedindo perdão pelas heresias que ele ensinou. Não só na questão da teologia da prosperidade, mas de outras doutrinas anátemas que vieram com base em emoção, em coisas propriamente humanas, sem respaldo algum bíblico. Por que essa gente está pedindo perdão? Porque ainda esse ou outro estão tendo um pequeno temor. Porque para o céu eles não vão ensinando essas heresias. De maneira alguma. E Jesus Cristo, um interesse dele é salvar o povo. Porque se Jesus quisesse riqueza, ele tinha pregado favorável à riqueza, ele não teria dito que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, que era uma porta estreita, que se tinha nas cidades, naquelas muralhas. Era mais fácil um camelo passar naquela porta estreitazinha do que um rico ser salvo. Jesus estava a denunciar não a riqueza em si, sim a avareza. E Jesus não era avarento porque ele mandava repartir o pão e os peixes. E essa gente reparte o pão e os peixes, só sabe pregar prosperidade e riqueza para o povo. Agora, se fosse o evangelho de Cristo, prosperidade de Deus, multiplicação de pães e peixes, para quê? Para todos. Como a igreja primitiva estava no amor do Senhor. Está lá relatado em Atos dos Apóstolos. Ninguém passava nenhuma privação, nenhuma necessidade, porque tudo o que eles ganhavam, eles jogavam aos pés dos apóstolos. Quando um estava passando necessidade, ele era suprido. E quando ele podia ajudar para suprir outras pessoas, ele fazia. Então, é uma expertise, uma malignidade tamanha, não só desse, como de muitos outros, ensinar coisas que não têm nem pé nem cabeça. Jesus, no seu ministério, não enfatizou riqueza material. Se é que ele falou de riqueza, era a riqueza espiritual e a salvação para todos. Jesus não era rico, ainda que ele tivesse toda a riqueza do mundo, porque ele era Deus. Jesus veio para os seus e os seus os negaram. Jesus veio para os feridos, para curá-los, para salvá-los.
Jesus fez milagres, fez maravilha, mas para a salvação de almas. Como ele mesmo disse, como haverá crença, como haverá fé, se não ocorrerem milagres? Os milagres é para a salvação, para despertamento da fé, e não para prosperar abundantemente em riquezas dessa terra, que muitas das vezes vão tirar você do caminho de Deus. Porque o homem cheio de riquezas, ele só tem incomodações, como o próprio Salomão falou inúmeras vezes no livro de Provérbios. Ele, sabendo que recebeu a riqueza de Deus, e ele não pediu riqueza para Deus, pediu sabedoria, percebia que era uma tribulação ter dinheiro. Até mesmo com a sabedoria dele, ele chegou a vacilar. Porque um homem que tem dinheiro não tem sossego. Não que seja ruim você ter, lute, tenha o que você quiser ter, mas saiba que uma hora tudo acaba. Ter a boa ambição não é pecado. Pecado é a ambição terrível que faz mal ao trem e que não visa ajudar os necessitados. Mas a gente para analisar um cara rico, um Neymar da vida, ele consegue servir a Deus? Não. Primeiramente, no campo das mulheres, milhares vêm atrás dele. Ele tem todas elas, ele é o Salomão em vida. Aliás, pode ser muito mais do que Salomão. Então, quer dizer, casamento não vai ter. Filho vai ser um aqui, um acolá, mas por aí. 2, é tanto dinheiro que ele não sabe o que ele faz. Aí vai deixar em prédios, mais prédios, em loucuras, uma loucura, mas só para a família dele. Não vai ser para os necessitados. No máximo ali para os amiguinhos dele, para um conhecido e tal. E, enfim, se formos analisar os pormenores, é uma loucura. Aí a pessoa diz, mas o camarada lutou, batalhou, tá ok. Mas ele não precisa de muito para viver. Bill Gates, por exemplo, diz que ele doa todos aqueles bilhões que ele tem. Claro que a gente entende que muitas das vezes eles têm aquele dinheiro, o dinheiro não é deles, isso existe quem comanda por trás, que às vezes parece teoria da conspiração, mas é verdade. Nós temos também outras questões, como por exemplo, o sujeito doar ou fazer alguma filantropia ou criar instituições filantrópicas, ele abate no imposto dele, aquela coisa toda. Muito bem. Mas é uma luta, até mesmo a luta de imposto. O Neymar quase, o pai dele também, quase foram presos por conta desse imbróglio de imposto na hora da sua transferência para o Barcelona, na Espanha. É uma aflição. Quem pode, pode. Quem não pode, tudo bem. Mas o que acontece? Jesus não. Nós não podemos desvirtuar, não podemos colocar na boca aquilo que Jesus não colocou. Nós não podemos dizer aquilo que Jesus não disse. Jesus não pregou riqueza nessa terra e acabou-se, meu. Jesus não disse, olha, faça a carpintaria igual eu fiz, você será próspero, rico. Não, Jesus não falou isso. Tem mais a ver com magia, tem mais a ver com autoajuda. Isso tudo que eles falam. Eu, por exemplo, li muitos livros do Augusto Cury, que era um ateu que se converteu e começou a fazer vídeos. Aliás, vídeos não, livros sobre vídeos. E, inclusive, depois saiu um filme sobre os seus livros. Ali, se você ler, ele fala, com base no Evangelho, muitas verdades, no sentido da inteligência emocional, que aí sim pode ser aplicado. Agora, riqueza não. Sem falar que para Deus riqueza tem a ver com a palavra shalom, que quer dizer não só paz, ausência de guerra, mas prosperidade. E a prosperidade não é bens materiais, necessariamente. Inclusive está lá em Provérbios, a riqueza do Senhor nos enriquece e não acrescenta a todos. As bênçãos do Senhor nos enriquecem e não acrescenta a todos. Uma das maiores riquezas que Deus pode nos ajudar é a saúde. Porque você, sem saúde, pode ter os milhares e milhares de dólares, de euros,
de libra esterlina ou de libra, dos dinheiros mais caros desse planeta. Não adianta de nada. Eu, por exemplo, aquele problema com a dengue comigo, aí no domingo eu estava agradecendo a Deus por estar podendo correr e andar, que eu não podia. Aí eu vi a importância da saúde, como a minha avó sempre falava para mim. Inclusive no dia que me deu a dengue grave, que foi num sábado, acho que há 2 semanas atrás, ela começou antes, mas no sábado foi mais ruim. Eu olhava para as pessoas na rua andando, não me deu inveja, mas eu olhava e pensava, meu Deus, todo mundo andando feliz e eu aqui quase morrendo. Não posso andar, tontura, ia cair no chão, fraqueza extrema, plaqueta lá abaixada, lá que devia estar com 40, 50, porque eu não tinha feito o teste das plaquetas, fui fazer só depois. E quando praticamente a gente está curado, a gente vê, meu Deus, vou valorizar isso aqui. Porque eu poderia ter toda a riqueza do mundo, não tenho, claro. Mas eu poderia ter ido ali, entre a vida e a morte. Nada nem nada. E Jesus sabiamente pregou isso. Para a gente não dar valor às coisas dessa vida. E sim da vida vindoura. Valorizar, sim, as coisas que Deus nos dá, saúde. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não é para ficar como um pessimista. Porque aí a gente vê os extremos. Tanto daquele que quer viver na vida paupérrima ao extremo e não quer sair para ter uma vida digna, como aquele que está numa vida de rico até boa estabilizada, quer cada vez mais e não sossega. E com isso ele faz mal ao trem, ou às pessoas, aos próximos dele, as pessoas próximas, inclusive os seus próprios familiares, muitas das vezes, por conta da ganância. E Jesus combateu a ganância. O próprio apóstolo Paulo fala que o amor ao dinheiro, que é a avareza, é a ganância, é a raiz de todos os males. Aí vem um Babílio Santana pregar que Jesus tinha uma mansão na praia, que a carpintaria dele foi um grande negócio, um grande empreendimento. A Bíblia não fala isso, que foi um grande empreendimento. Porque se a Bíblia falasse, tudo bem, está falando. Você não vê Paulo, um grande empreendimento, e Paulo trabalhava secularmente, confeccionando tendas. Ele ganhava o básico para ele sobreviver. A Bíblia não diz que ele ganhava riquezas com o trabalho dele. E até merecia todo o esforço. Mas não, era o básico. Então, esses pregadores da teologia da prosperidade, que a prosperidade é só para eles. Os fiéis não tem, não, porque eles vivem dos fiéis. Para o povo de dar dízimo, oferta e voto, o envelope, de fazer ofertas reveladas, como o Reuel disse, Deus estava me revelando, Reuel Bernardino dos Gideões. Olha, quem crê em revelação, sempre essas porcarias de revelação. Deus estava me revelando quando eu estava lá tomando banho, lá em casa. Que ia ter aqui, olha só, 1.000 homens e mulheres de fé para levantar o seu melhor da oferta de R$1.000. Aí você multiplica 1.000 vezes 1.000. Quanto que dá? 1.000.000 de reais. E essa revelação dele ficou conhecida porque levantou-se o senhorzinho e disse, até quando mentirás? A tua capa vai cair. Camarada, bem de vida, porque o pai que ajudou ele. O Cizinho. Não precisou trabalhar como o restante, só dentro da obra, entre aspas, né? Tudo para ele é fácil. Aí vem com essa e o povo acreditando. Só que às vezes, aquele que vai dar R$1.000, como eu vi muito isso em igreja, não tem nem o que comer em casa. Acredita que se der 1.000, vai ganhar mais 1.000. Vai ser multiplicado.
Jó teve a multiplicação na sua vida, não foi porque Jó deu oferta para Deus. Quando aconteceu a restituição na vida de Jó, foi porque ele foi temente a Deus, ele não murmurou, ele aceitou a provação, ele foi fiel ao Senhor. E a fidelidade era não blasfemar o nome do Senhor ou criticar o Senhor. Vocês têm que entender isso. Não foi dinheiro. E Deus, vendo a obediência de Jó, restituiu, até com mais filhos, um gado, um campo, com tudo. Deus dá prosperidade, mas a gente tem que entender que Deus não quer que a gente fique pedindo a Ele. Deus não quer que nós sejamos egocêntricos, avarentos. O próprio Jesus disse, renuncia a ti mesmo. Renunciar a ti mesmo é não ser avarento, é não ser egoísta, é não ser o quê? O sujeito que só pensa em si. Arregar o saco de cada dia, que demonstra aflição, que demonstra que os cristãos vão passar sim pelos vitupérios de Cristo. E segue a Jesus. Jesus, não é Abílio Santana, não é Assisino Bernardino, não é Davi Miranda, não é Soares, não é a Valdemiro Santiago, Edir Macedo, ou qualquer um desses famosos pastores por aí, ou padres. Coisas simples. Se as pessoas atentaram para o Evangelho de Cristo. Mas como existem pessoas que seguem lá uns códigos de sabedoria e que têm base da Bíblia e são prósperos. Como tem muita gente seguindo os conselhos judaicos da prosperidade. Porque Deus deu a prosperidade. Sim. A Bíblia diz que o rico e o pobre cruzaram um com o outro. Parecerem ambos Deus fez. Deus faz o rico e faz o pobre. Dando até a capacidade, a competência para o pobre um dia ser rico. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Em primeiro lugar é Deus. O restante são coisas secundárias. Agora, as igrejas estão preocupadas em ensinar a verdade? Não. Elas querem a muvuca, elas querem as campanhas, elas querem os movimentos que dê dinheiro. Porque não tem igreja que não peça dinheiro. Ela vive disso. Mas como é que ela vai viver? Vai pagar água, luz, força, vai pagar? Claro, tudo bem. Mas eles pedem muito mais que isso. Pode ver que você não sabe. Mas com toda certeza, se passasse tudo que entra e sai num portal transparência, vamos colocar em ambiente virtual, ou você soubesse a própria planilha, como que estava e tal, você é perceber que as igrejas arrecadam muito mais, tem um super superávit, não é um déficit, não. Tem um lucro que você nem imagina, exorbitante. Digamos que a igreja tem a despesa, uma pequena igreja, de 5 mil reais. Ela arrecada 20 mil. Mas tem dinheiro para a obra, para ajudar os pregadores. Até com isso, o mínimo sobra 10. Por aí eles pegam para eles. É assim que funciona. Por que nós temos aí as denúncias da bola de neve? Que a mulher lá pegou e abriu um salão para ela, o dinheiro. Isso não é nenhuma novidade, eles fazem isso. Eles chegam a pegar o dinheiro que é para comprar uma igreja no CNPJ da igreja e colocar no seu próprio CPF. Ou no CNPJ da sua empresa. Aí você vai ver, a igreja está lá registrada. O salão, templo, no nome
do líder religioso da empresa dele. E quando vai analisar, você, fiel, está pagando 2 vezes, está pagando o aluguel dessa igreja que era para ser própria, o líder religioso. Então tem tanta safadeza que você nem imagina nesse meio. Voltando à questão da prosperidade, o Rodrigo Silva está correto, só que ele erra na parte lá, confundir Jesus com um anjo Miguel. Essa parte o Abílio acerta, mas na outra erra, e erra duplamente, 2 vezes mais, ao afirmar que o próprio Rodrigo Silva não tem conhecimento. Uma outra coisa também é ser dita, porque eu já vi muitas pregações do Rodrigo Silva, não estou aqui para defendê-lo, mas na verdade tem que ser dita. Certa feita ele disse que nós da Adventista, ele falando, nós da Adventista, eu não sou Adventista, estou dizendo ele lá, seguimos o que está ali, guardamos o sábado, mas ele disse assim, entendo que aquele que não guarda o sábado não vai perder a sua salvação. Então, quer dizer que ele não é também qualquer um ignorante. Provavelmente eu entendo que ele, do mesmo modo, vai se referir a essa questão fora da cartilha da Ellen White, que não vai interferir em nada, de dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. O grande problema é você seguir os ditames da religião. Tem que ser ali. Se você discorda, às vezes com farto conhecimento, já era. Por que aconteceu a reforma protestante? Por que surgiu a igreja luterana e as demais igrejas na sequência? Exatamente porque o monge católico Martinho Lutero começou a estudar. E ele viu que a igreja católica estava cometendo heresias. Estava cometendo erros. Ele, na humildade, faz um baita de um estudo e apresenta para os líderes, está aqui. Tem que acontecer uma reforma, porque nós estamos fora dos preceitos de Deus. Eles aceitam? O magistério o sacrosanto beato magistério da Igreja Católica aceita? Não. Ainda vai fazer uma outra tese, uma tese contra-argumentativa, para refutar o que Martinho Lutero estava a dizer. Então, quer dizer, ele foi, com base nos estudos dele, verdadeiros, discordar da cartilha católica, foi excomungado. E eu quero dizer que eu consigo entender muitos pregadores, pastores, até padres, que discordam, mas eles não falam ai, porque eles vivem do quê? Do dinheirinho da igreja, da prebenda. Quantos padres mesmo dizem, não, isso não tem nada a ver, enfim, porque não falam abertamente ou claramente para não sofrer alguma sanção e perder o seu ordenado, que pode ser o caso especificamente do próprio Rodrigo. Ele não quer perder lá o programa Evidência dele, os outros programas que ele tem, não quer perder a vez dele lá na universidade que existe da Adventista, então ele fecha o bico. Questão de respeito até. Mas eu percebo que ele não seja tão extremista como muitos por aí são ao seguirem determinadas cartilhas ou regulamento interno ou catecismo de suas respectivas denominações ou igrejas CNPJ. Boa noite, boa madrugada ao Jorge, falou aí, a todos. Então tá aí, meus caras, resolvi fazer essa live. Era para ter acontecido antes, mas tem um problema no microfone, fiz agora mesmo. E espero que seja de bom aproveito aí. Lembrando, é uma live, não um vídeo. Se fosse um vídeo, ficava só a fala do
Abílio, é um react, mais ou menos, que a gente fez aqui numa reação do que ele falou. Veja que até eu consigo concordar em parte, 50% com o Abílio Santana, mas, enfim, acho que ele também foi errado, e aí talvez ele perde, quando ele diz que o Rodrigo não sabe de nada. O Rodrigo coloca qualquer um de nós aí, né? Eu sou esterco, entre aspas, com relação à sabedoria do Rodrigo, bem como o Abílio Santana. Como que não? Essa coisa de eu achar que eu sou melhor, ainda que eu fosse o melhor, ainda que eu soubesse muitas coisas, não posso dizer. Mas o ego aí impera e muito. Né? Como existe ego, como existe treta entre pastores, você já percebeu? Agora com as redes sociais, a internet, é um chamando de falso profeta, o outro. Você vê o caso lá do pastor da maçonaria lá, o Anderson Silva, chamando a Renata Carvalho falso profeta, tem razão, enfim. Mas por que ele faz muitas vezes isso? Porque dá evidência, dá audiência, a treta é interessante. Tretar é o que mais bomba nesse YouTube. Eu tenho aqui, por exemplo, eu mesmo. Eu só por conta de emitir as minhas opiniões referente à doutrina, como eu sempre faço aqui. Quanta treta aconteceu? Aí aconteceu treta com aquela santa famosérrima, aí que fui lá citar eu até lá no Instagram dela, né? Um anônimo sendo citado no Instagram dela, de mais de 100 e poucos. E tantas outras pessoas que me citam. Eu fico até rindo, de certo modo. Fico rindo. Porque eu estou comentando doutrina, o que é falado. Não é coisas inventadas ou fake news. Não me interessa a vida particular de ninguém. Estou comentando doutrina, seja do assunto que for, seja o tema que for, seja quem falou. E as pessoas levam para o pessoal, levam para o particular. Eu não vou ser, no passado, por conta de experiência e não entender muito bem isso, aqui na plataforma, eu até era bem estourado. Hoje em dia eu já fico mais no relax. E esse Abílio Santana, por exemplo, quando ele foi fazer a entrevista no Fuxico Gospel, ele confundiu o Eric Ribeiro comigo. Porque na ocasião eu tinha um vídeo no canal que estava com 100 e pouca visualização. E aí ele começou a querer me dizer, porque o Eric foi incisivo com ele e fez bem, que ele era petista, mas no fundo eu acho que ele achava que era eu, porque eu falava muito do Bolsonaro, dos erros, né, para melhorar, e a gente tem que cobrar mesmo, principalmente se vota no candidato. Aí ele começou lá a falar, o camarada tá achando que eu sou aquilo lá, eu não sou, e é uma indireta. Porque muitas das vezes esses que a gente comenta, eles veem o vídeo da gente. E a gente não conhece, aliás, eles não conhecem a gente, e falam, quando eles mesmos não comentam no canal da gente. Porque eles são os famosos. E os YouTubers são meramente os que comentam aí. E o engraçado é que às vezes eles copiam os mesmos argumentos da gente, os mesmos pensamentos. E não vão dizer que eles beberam dessa fonte, da fonte A, B ou C ou D, que geralmente são as fontes anônimas. Eu, particularmente, sempre quando eu falo baseado em alguém, eu cito. Eu dou a referência bibliográfica, entre aspas. Eu aprendi isso na faculdade. Tudo que você vai falar que não é seu do outro, você dá a referência. Ó, segundo o estudo aqui do fulano, que a posterior eu vou fazer um comentário, é assim. Enfim. Mas volto a dizer, essa questão de treta não é muito. Então a gente também não pode ficar muito nisso e nem se dividir. Ah, ele é melhor. Não. Nós temos que ver o evangelho nisso tudo. Está mais certo, está mais errado. Uma outra coisa que se faz muito, começar a xingar, ir para o ataque ad hominem nas pessoas, isso dá uma sensação da pessoa falar uma verdade.
Eu, por exemplo, vi uma coisa que eu tenho que falar aqui, mas não vou citar nome. Tem uma pessoa tão pequena, tão baixa, tão insegura, que ela teve que pegar o WhatsApp de um pastor famoso, pedir para ele, por favor, olha só o que essa pessoa fez. Pedir, por favor, posso pegar um vídeo seu e cita meu nome, porque eu admiro você, e diga que eu sou sua amiga, ou seu amigo. A pessoa teve que fazer isso, para passar credibilidade para os seus fãzinhos, inscritozinhos. Diferentemente de mim, que essa mesma pessoa, que eu digo a mesma pessoa, que essa outra foi atrás. No meu caso, essa pessoa que é famosa, eu não fui atrás dela, não fui pegar o WhatsApp dela, fui nada. Ela veio nos comentários ainda pedindo para eu fazer live com ela. E eu tô nem aí. Porque eu não quero, não que eu seja melhor que as outras pessoas, mas eu não quero idolatria, ou fã ou hater do camarada aqui. E se for para pregar o evangelho, falar o evangelho, tudo bem, mas quando há interferência, não quero. Aí o povo diz, você agora está credibilizado, porque fulano falou de ti, porque ciclano. Tô nem aí, meus caros. Eu não busco fama. Nesse YouTube nunca busquei fama. Mas está citando a Bíblia Santana, porque ele falou essas coisas que tem a ver com doutrina. Inclusive, esses últimos vídeos que eu repostei da Bíblia Santana, escândalo, aí vem um camarada dizer, você está errado, porque você disse que o Abílio Santana sem camisa tem escândalo. Rapaz, quem que disse? Aquilo ali é um vídeo que tem a ver com a questão de doutrina da Assembleia de Deus, no qual ele faz parte, que é a Assembleia de Deus Madureira, de rigidez, não agora, mas no passado. Aqueles crentes antigos, se eles vissem um homem sem camisa, estava em pecado, de bermuda. A questão da indumentária era muito importante. Então é um escândalo, porque ainda é, porque existe gente assim, na Madureira, de Belém, na IPDA, qualquer igreja aí, que ao ver um homem sem camisa, um calor na praia, é um grande escândalo. Porque eles têm que andar todos tapados. Então é escândalo para aquele grupo, para aquele nicho. Não é eu que estou dizendo, na minha opinião. Daí a pessoa vem e me ataca. Comentário, que ignorância é tanta, vem ataca. Você é tolo, né? Você não entende Bíblia, né? Você não sei o quê. Igual da bebida. Para os crentes, que não são cristãos. Beber um pouquinho de nada, um cálicezinho, uma aguinha, às vezes, aguardente. Não, mas beber algo que não tenha álcool, tenha pouco álcool, é pecado. Então, para esse grupo é um escândalo. Para mim não é nada de escândalo. Se esses ignorantes, é claro que vão estar julgando pelo vídeo, eu já deixo. Mas se eles soubessem o quão liberal eu sou, às vezes eu dou até gargalhada do que eles dizem, né, nos comentários. Eu sou liberal, não no sentido da liberdade ao extremo. Ou seja, eu não sou um libertino. Não sou favorável à libertinagem, que é o excesso de liberdade. Porque para você ter liberdade, você tem que ter disciplina. Como dizia Renato Russo, disciplina é liberdade. Você tem que ter responsabilidade para ter liberdade. Tudo é me lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, mas as coisas não me convêm, então eu tenho responsabilidade. Foi isso que Paulo falou. O Abílio Santana tem a liberdade para falar o que ele falou. Agora ele assume a responsabilidade de vir as críticas por não achar que o que ele falou é bem a verdade. Na realidade, ele deveria ter dito já na pregação que ele fez, isso aqui é o meu pensamento. Não está na Bíblia. Não é um consenso entre os teólogos não falam sobre isso. É o que eu particularmente acredito e passo a vocês como fé. E eu baso o que eu falo com aquela fala de Paulo que disse, certo modo, quando está falando do casamento, em dado momento, manda Deus não fazer isso, não se separar. Mas, no outro modo, ele vai lá e diz o quê?
recomendo eu, não o Senhor, que é bom que você não case. Veja que não foi Deus que disse, foi a opinião do apóstolo Paulo. Deus respeita a nossa opinião. Deus não obriga ninguém a casar e nem a ninguém a ficar celibatário, sem casar. A pessoa que decide, você decide. Deus não obriga você a trabalhar num determinado local, numa determinada profissão. Você é que decide. Então a coisa é simples. E muitas das vezes sobre Bíblia tem um monte de opinião apenas e nada mais. Eu, por exemplo, eu descreio nos gigantes. Tem a teoria dos gigantes, tal, que seriam... Eu acredito nos gigantes, eu quero dizer, mas eu descreio que sejam os anjos caídos ou qualquer outro anjo que coabitou com as mulheres dos homens. É a minha opinião. Não quer dizer que eu estou certo ou errado. Bem como aquele que até consegue comprovar biblicamente, ou com livros apócrifos, principalmente de Enoque, que era possível isso aí. Mas se você analisar de uma maneira fria, aliás, for fanático, vai ter uma briga. Eu não concordo, eu concordo. Eu acredito que pudesse ser os filhos de Sete com as filhas de Caim. Não, mas eu acredito que é com os anjos. Benai Elohim, que fala lá em Jó, tal. É. Eu não estou dizendo que a outra vertente seja errada. Mas são teorias, como são teorias, não tenho 100% de certeza. Bem como essa questão aí da grande tribulação de nível escatológico. A igreja não vai passar pela grande tribulação? Não sei. Existe pré, meso, mid e pós-tribulacionismo. Agora eu tenho certeza, a Bíblia fala, é enfática, é clara, que a igreja não vai passar pela tribulação, ou vai passar? Não é. Eu particularmente acredito que não vai passar pela grande tribulação. Mas eu estou certo? Eu não sei a realidade. É aquela coisa assim, de eu torcer, de eu ser favorável, mas eu não sei, não tenho certeza, não. Ninguém tem certeza, não. Nem os teólogos têm, não existe uma unanimidade em determinados assuntos teológicos, escatológicos. Há muita divisão ou divergência doutrinária. E para que eu vou perder meu tempo brigando com uma coisa que eu não sei? Pode ser até que o senhor Abílio Santana tenha razão, que Jesus fazia coisas maravilhosas, mas não está registrado. E ele não pode dizer com 100% de certeza, se ele disser com certo modo optativo, né? Não, opinião, de opinião. Optativo é outra coisa. Modo de opinião, tudo bem. Tá? Ok, meus caros, é isso. Uma livezinha, abraço, Deus abençoe a todos. E até a próxima. O vídeo do Abílio Santana já passou aí. Quem está chegando agora na live, refez. Feito um react, agora o restante é comentários. Até mais.